Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, alguns versículos na palavra do Senhor, começando do versículo 34, está escrito assim na palavra de Deus: porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Quando lemos a carta, a epístola aos Hebreus, a gente vê que essa epístola está muito direta aos aspectos do sofrimento e perseguição da igreja do Senhor, os servos de Deus, e a gente vê claramente isso nos capítulos 10, 11, 12 de Hebreus. E ele faz aqui nesse versículo 34 uma referência aos irmãos prisioneiros, além dos que sofreram a expoliação dos bens, as posses pela perseguição, preferindo as riquezas, bens celestiais. E a gente vê que em todo o tempo a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, passou por momentos escuros, como estes que vemos aqui na exposição da carta aos Hebreus. Martírios, confiscação de bens, prisões, perseguições. Cumprindo-se o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. No versículo 35, a gente vê alguma recomendação aqui que se identifica muito com a vida do cristão. A gente vê aqui 34, perseguição. No versículo 35, a gente vê versículo 35, a recompensa pelo fato de acreditar, de ter confiança em Deus. No verso 36, a gente vê que ele aponta para a importância da necessidade de paciência. Nesse mesmo versículo, ele fala de uma coisa muito importante, que é a vontade de Deus na vida do crente. Verso 37, ele fala do fôlego da paciência, que dá para ir, que é o combustível que dá para ir esperando e alcançar as promessas de Deus. Ele usa a expressão de pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. O verso 28, o versículo 28, ele usa aquela regra que Deus estabeleceu para que possamos, aprumados e
espiritualmente alinhados, chegarmos no céu, que é a fidelidade, quando ele diz, mas o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele, não tem prazer nele. E no versículo 39, aí ele fala da importância e do perigo da apostasia. Quando ele diz da importância da perseverança e do perigo da apostasia, quando ele diz assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Porque isso já é comum, que muita gente aceita o caminho do Evangelho, abraça a fé, mas por um tempo, e logo depois se retira para a perdição, como a Bíblia mostra o exemplo de alguns que assim fizeram, como Judas, como Saul, que no final da sua vida terminou na bússola de uma feiticeira, apontando para ele a direção de sua vida, entre outros, que a Bíblia fala no Novo Testamento de Alexandre o Latoeiro e outros que amaram o presente séculos e assim deixaram a perseverança na fé. Mas a gente aprende aqui algumas coisas com o escritor aos Hebreus, primeiro pela promessa daqueles que confiam em Deus, que ele diz assim no versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, recompensa de Deus. A confiança que a gente tem em Deus, ela não é por acaso, porque isso tem uma recompensa, a Bíblia ele chamou de grande e avultado galardão. Aqui no versículo 35, por quê? Deus ele se agrada muito quando ele vê que o crente confia nele sem reserva. A gente fica triste, você que é você, fica triste quando sabe que alguém possa dizer, eu não confio em fulano, eu não confio em fulano. Se você sabe, a tristeza bate lá dentro. E quando Deus vê que uma pessoa não confia nele, ele também sente tristeza. Por isso que quando uma pessoa confia cegamente em Deus, como Abraão, ele provoca prazer e alegria no coração de Deus. Palavra do Senhor em Naum, no capítulo 1 e o versículo 7, ele diz assim, que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Por isso que cada dia devemos orar pedindo a Deus, aumenta, Senhor, em Ti a confiança que eu tenho em Ti. Até para isso precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. E quando Deus vê que a gente confia nele sem reserva, ele tem prazer em nós. Ele se deleita em nós. Apocalipse, no capítulo 3 e o verso 10, ele usou aquela expressão, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para adentrar sobre todos que habitam na terra. O profeta Jeremias, no capítulo 39, versículo 18, Deus tomando a boca dele, fez menção da nação que confiou nele e por isso recebeu o galardão, a recompensa. Jeremias, no capítulo 39 e o versículo 18, ele diz assim, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor.
Por isso que Deus se deleitou em Jó, apesar do caminho por onde ele passou. Mas um dia, quando Satanás estava dando uma volta pelo espaço sideral em algum canto, que encontrou-se com Deus, aí Deus deu aquela carta de recomendação de Jó. Tens observado o meu servo Jó, homem temente, sincero, e que se desvia do mal? E Jó passou por todo aquele caminho de escuridão, de provação, mas a gente vê o quanto ele confiava no Senhor. Ele chegou a dizer que esperava em Deus, mesmo morrendo. No versículo 36, a gente ainda aprende aqui alguma coisa, quando ele diz assim, aqui na palavra do Senhor: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nesse versículo vemos Deus atrelando aqui a sua vontade à paciência do crente, mostrando ser isso uma virtude e uma necessidade de cada crente, quando ele usa a expressão porque necessitais de paciência. Tiago, ensinando a igreja do Senhor Jesus, ele apontou para a vida do agricultor para comparar a paciência que cada crente deve ter. Por que é importante a gente passar por esse ponto aqui, não muito apressado? Porque a gente vive no mundo das pressas, no mundo da inquietação, no mundo do logo, no mundo do já, no mundo de eu quero já pronto, eu quero já feito, e isso contraria os princípios divinos. Deus, ele faz tudo dentro da naturalidade, das coisas naturais como ele traçou. Tem alguma coisa que Deus tem pressa por fazer, mas nos contextos que eu estou falando, Deus nunca vai se estressar com nada. Eu quero logo, eu quero fazer, eu quero nada disso. Primeiro que Ele é soberano. Tudo que Ele quer fazer, Ele faz. Chama a existência as coisas que não existem, como que se já existissem, elas aparecem. Se chegar antes de Lázaro morrer, chegou na hora. Se chegar Lázaro morrendo, chegou na hora. Se chegar Lázaro fedendo, já enterrado, chegou na hora. Por isso que Deus não vai se estressar com quem se estressa sou eu. Quem se estressa é você, mas você veio ouvir a palavra de Deus aqui dizendo: porque necessitais de paciência. Tiago, no capítulo 5, e o versículo 8, ele nos diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele aponta para o agricultor quando ele diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor se aproxima. O agricultor ele tem que ser paciente, porque a natureza para produzir o seu fruto tem o seu ciclo normal e natural. Tem a chuva, a seródia, tem a temporã, tem as estações do ano. E ali vai acontecendo como Deus traçou. A tecnologia hoje apressa as coisas. É hormônio, é agrotóxico, é tanta coisa que às vezes o fruto vem logo, e às vezes por conta disso há uma
generalidade de enfermidades que está espalhada nas pessoas, na humanidade, por conta de querer mudar as coisas natural como Deus fez. Banana amadurecida no carbureto é diferente de uma banana natural. O gosto é diferente. Tudo que Deus faz é perfeitíssimo. Aí ele aponta aqui para a paciência do agricultor, mostrando com relação à nossa paciência, com relação às coisas desta vida. Aí ele diz aqui também no mesmo capítulo, Tiago 5, no versículo 11, ele aponta para o exemplo de Jó, quando ele diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aí fora tem uma adagem que diz que a esperança é a última que morre. Crente não se afina com esse dito popular, porque o crente diz como Jó disse: ainda que ele me mate, eu vou ficar na espera. Eu vou ficar esperando por ele. Quando a gente vem a esta casa, que se assenta no Arraial Santo para ouvir a palavra de Deus, claro que a gente vem ouvir Deus aprumando as nossas decisões, as nossas ansiedades, os nossos desejos, através da sua palavra. Romanos capítulo 15 e o versículo 5, ele coloca Deus como o exemplo máximo de paciência. Romanos 5, 15 e 5, cara, ele diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O Deus de paciência. Às vezes, algumas pessoas acostumam dizer assim: minha paciência já acabou, ou com um propósito, ou com alguém. Talvez você que está aqui no culto já disse isso alguma vez. Minha paciência já acabou com fulano. Já acabou com fulano. Já pensou se a paciência de Deus já tivesse acabado contigo? Deus tem uma paciência com você. Dia eu encontrei uma pessoa agoniada. Eu estou sem paciência até comigo mesmo. Vai orar, crente. Isso é falta de oração. Isso é falta de comunhão com Deus. Quando a gente entra no altar como Asaf, a gente descansa na presença de Deus. A Bíblia conta, o evangelista Lucas conta, que um certo dono de uma vinha, a figueira nasceu na vinha dele, só que passou 1 ano, 2, 3, não deu fruto. Ele chegou e disse: arranca, porque já há 3 anos que eu venho e não dá fruto. Mas lá tinha um vinhateiro. E o agricultor tem que ter paciência, que já foi mencionado aqui na palavra de Deus. Lucas no capítulo 13, e o verso 6, aí ele disse assim, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não achando, e disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta
porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e as terques, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Interessante. Lá tinha um vinhateiro. A figueira não dava fruto e aquele homem, dono da vinha, se arranca. Mas o vinhateiro disse: tem só um pouquinho mais de paciência. Mais um ano, eu vou fazer um tratamento nela. Eu vou estercar, vou podar, vou cuidar. Se esse ano não der fruto, então, meus irmãos, a nossa felicidade é porque o vinhateiro toma conta dessa vinha. Porque tem cada crente que dá um trabalho a Jesus. A nossa e a sua felicidade é porque Jesus disse, ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a figura do vinhateiro. Ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou enviar outro Consolador, que estará convosco e em vós. Aceita Jesus, passa 1 ano, 2, 3, 10, uma inércia, espiritualmente estaca, fica na estaca zero, não cresce na graça, no conhecimento, na oração, não dá fruto. Aí chega a hora que Deus diz: não dá mais certo. Deus é justo. Aí vem o Espírito Santo e diz: Pai, Deus, me dá só um tempinho que eu vou dar um trato nele. Eu vou dar um trato nela. Como foi bom Jesus ter mandado o Espírito Santo para cá. Aí sai preparando o terreno, fofando a terra, umedecendo a terra, começa a podar as folhas secas, os garranchos secos. E se a árvore pudesse falar, nenhuma árvore queria ser podada. Porque quando poda, ela sente. Nenhuma árvore queria ser podada, mas o agricultor sabe do mistério. Chega lá naquele galho seco, naquela folha amarela: vem cá. Sai isso, sai aquilo, sai a prostituição, sai a pornografia, sai o ódio, sai a vaidade. Ele começa podando. Depois da podação, do preparo, a pessoa começa a tomar novo vigor, nova vida espiritual. Tem pessoas na igreja hoje que alguém olha e diz assim: quem era fulano? Eu encontrei mesmo em uma das congregações aqui que era faca, era tiro, era cachaça, era droga, todo mundo. Esse aí, ninguém, o pai não queria, a mãe, a esposa deixou, o filho não queria ninguém. Aí quando é um dia eu encontrei ele na igreja, com a bolsa cheia de literatura. Eu olhei, aí ele olhou para mim e fez: sou eu mesmo. O Espírito Santo é o vinhateiro. Aleluia. Que às vezes, irmão, tem barro que... Eu trabalhei um tempo no sertão. Às vezes eu ia olhar alguém fazer quartinha, aquele negócio, e tinha uns barros separados lá, meio preto, meio escuro. Eu dizia: aquele barro ali, ele dizia assim: aquele não presta não, serve para aterro. Eu disse: por quê? Porque eu já tirei a parte que presta. Aquele ali não dá quartinha, não dá tijolo, não dá nada, não dá nada. Aí eu me lembrei de Jeremias 18, do oleiro, que ele pega um barro que não presta para nada, não dá nada.
Aí ele traz, vem cá para minha olaria, vem para minha mão. Tem barro aqui que não prestava para nada, você não dava nada, mas o oleiro é bom. Aleluia! Pegou esse barro ruim, que aqui está, que aí está, e começou a trabalhar. O vinhateiro disse ao dono da vinha: deixa comigo, eu vou preparar, eu vou estrumar, eu vou estercar. Tem paciência com aquela filha. Estruma com oração, com a palavra, com jejum. Tem paciência com aquele filho. Tem paciência com aquele marido ruim. O oleiro é bom. Tem paciência com aquela mulher que mata na unha, difícil. O oleiro é bom. Louvado seja Deus. Agora, não é bom brincar com a paciência de Deus. Não é bom brincar, porque Deus é justo. É bom, benigno, mas justo. Deus tem uma medida. Gênesis, no capítulo 15, e o verso 16, ele falou sobre aquela medida, que ele estava para destruir os amorreus, e nos dias de Abraão, os hebreus esperavam isso, quem sabe até o próprio Abraão, mas olha o que ele disse no versículo 16: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. É bom aproveitar as oportunidades de Deus. A Bíblia diz que o homem de dura cerviz de repente será quebrantado sem que haja cura. Deus chegou a dizer uma vez, uma expressão sobre Israel, de Jerusalém, que ele disse que estava cansado de se arrepender. Foi ainda Jeremias, me parece que foi o capítulo 15 e o verso 5. Ele usou essa expressão por causa da rebelião continuada às vezes daquela nação. Aí ele disse 15 e o verso 5, ele disse assim: porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixastes, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Ou seja, a pessoa vai: Deus, eu agora vou me ajeitar, vou me aprumar, me perdoa, está perdoado. Daqui a pouco, de novo, não canse. Deus não se cansa, mas nesse aspecto que eu estou falando, cansar a paciência de Deus é brincar com a paciência de Deus. Aqui aperta um pouquinho, porque muita gente só quer falar na bondade, na beneficência, na paciência de Deus. Estou esperando por você, mas não brinque não com a paciência de Deus não, que Deus tem uma medida. Vamos passar mais à frente. Aí ele atrela essa paciência à vontade dele quando ele diz: porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Outra coisa importante na nossa vida, a vontade de Deus. A Bíblia aponta para a vontade de Deus, mas sempre precisando orar, pedindo clareza, muitas vezes, dessa vontade, porque às vezes ela fica opaca na nossa vida, e a gente fica sem uma
certeza, uma convicção daquilo que Deus tem, que quer para a nossa vida. Rapidamente, mostrando na palavra de Deus, Colossenses, no capítulo, confirmando a palavra, Colossenses no capítulo 1, e o versículo 9 e 10, nos diz assim a palavra de Deus. 9 diz assim: por esta razão também, desde o dia em que ouvimos, não cansamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Provérbios 3 e 6, o sábio Salomão orienta a que cada pessoa reconheça Deus no seu caminho. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Principalmente em atitudes importantes, aliás, em todas as atitudes da nossa vida. Mas tem atitude que a gente precisa com mais esmero buscar a clareza da vontade de Deus. E a Bíblia mostra que Davi, uma certa vez, quando ele estava na caverna de Adulão, quando ele levou seus pais para aquela caverna, 1 Samuel no capítulo 22 e o versículo 3, ele disse àquele povo daquele lugar que ia deixar seu pai e sua mãe até que soubesse o que Deus tinha para a sua vida. Ou seja, Davi era um homem que consultava sempre a vontade de Deus. A gente vê nas batalhas quando ele fugia para uma caverna, fugia para uma cidade, fugia para outra. E Davi consultou ao Senhor. Parece ser uma coisa simples, mas um não de Deus define o nosso futuro. Um sim de Deus define o nosso futuro. Eu conheço um jovem que, animado para se casar, e logo arrumou uma namorada que o seu físico agradou aos seus olhos, a beleza dela agradou os olhos dele, os talentos que ela tinha agradou os olhos dele, a família agradou os olhos dele, na igreja tinha talentos. Ele disse: essa veio do céu para mim. E logo começaram a se gostar, a se conversar, a namorar. E ele já foi se preparando. Mas tinha um pai daqueles antigos que ele tinha que comunicar, que vai ter que casar, o pai tinha que saber. Depois de uns meses foi dizer àquele velho: pai, Deus me deu uma moça do jeito que eu sonhava, do jeito... Aí começou a dizer as virtudes dela. O velho tem mais experiência, né? Porque já quebrou a cabeça, já criou filho, já... Aí olhou para ele assim e disse assim: tá bom, meu filho, já orou? Não, pai, olha, canta bem, prega bem, a família, bem. Eu estou perguntando se você já orou. Não, mas vai orar. Primeiro, se for da vontade de Deus, eu sou o primeiro que vou te ajudar. Que tu não está em condições. E se não for, veja como é que eu não quero filho meu esquentando o banco de ninguém. E nem enganando filha de ninguém. Tá bem, pai. Só que quando aquele jovem saiu, aí pensou assim: é mesmo, onde eu não tinha... E se Deus disser que não é da vontade de Deus? Meu coração já está derretido. Já estava tudo... A paixão já tinha cegado tudo. Mas mesmo assim ele ficou meio desconfiado e disse: eu vou orar. Chamou ela,
disse, vamos orar, e contou a história, disse, fulano, está tudo certo, meu pai, minha mãe, começou aquela conversa bonita. Só quando ele foi orar, ele disse assim, ele disse, Deus, se não for da tua vontade, começa logo a tirar essa paixão do meu coração. E me dá uma palavra. Só quando ele chegava na igreja, ficava, Deus, se isso aí que não é de tua vontade, Deus. E foi o que deu. Chegou numa oração da mocidade, estava aquele Pentecostes, aí ele disse, eu não vou entrar, porque pode ser que Deus brade aí e diga que ela não é para mim. Aí ficou lá fora. Quando o irmão bateu na campa, que ele entrou, que se ajoelhou, tinha uma irmã lá no cantinho do banco, serva de Deus, desbradou e disse, moço, aquilo que tu estás perguntando não é a minha vontade, eu preciso de ti, e não é a minha vontade. E pronto, e Deus se calou. Aí ele fez, eu não disse. Às vezes, a tua vontade, a nossa vontade não se afina. A vontade de Deus é coisa importante na nossa vida. Oh, e Deus é casamento. Não, estou falando de decisões que vai definir teu futuro. E essa é uma delas. Os dois choraram, a família chorou, mas vamos, tu fica lá e eu vou para cá, vou morar, e terminou. Deus deu a outra a ele, deu. Depois de uns 6 anos, 7, ele encontrou com a mãe daquela pessoa e olhou para ele e disse assim, fulano, eu quero agradecer, naquele dia fiquei com raiva de você, mas Deus foi quem estava certo. Se você tiver, se desviou no cabelo, está fumando, porque se a pessoa permanecer da igreja, Deus ajuda. Mas se a pessoa se desviar, Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. E quando ele soube daquela situação, caiu de joelho chorando e disse, Deus me perdoa. Porque quando tu me dissesse um não, eu não entendi. Fiquei pensando que tu estava me malvadando na linguagem dele. Mas muito obrigado, Deus, eu te agradeço. Quero aproveitar para dizer que você que está ouvindo aqui a palavra de Deus, Deus tem vontade própria. O não de Deus pode definir o teu futuro. E Romanos 12:2 diz que toda a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Vai recebendo já a palavra de Deus nesta noite. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Êxodo 33:13, Moisés, não vou ler por conta da hora, mas Moisés, ele disse, Deus, se eu tenho achado graça aos teus olhos, me revela, me mostra os teus caminhos. E no Salmo 103:7 diz que Deus fez notório os seus caminhos a Moisés. Às vezes a gente vai pedir as coisas a Deus e não recebe a resposta, porque a gente quer adequar a vontade de Deus à nossa, quando deve ser o contrário. A palavra de Deus na primeira epístola de João, no capítulo 5, e o verso 14, olha o que nos diz a palavra de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua, ele nos ouve. Que às vezes a nossa vontade contraria a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus
não se harmoniza com a minha, com a sua, com a nossa. Agora, quando a gente pede uma coisa que já está no coração dele, ele nos ouve e acontece. Porque ele diz assim, nos pede, que pede segundo a sua. Deus tem vontade própria. Mateus no capítulo 8, e o versículo 2, eu acho interessante aquela história que ele conta do leproso, que saiu no meio de não podia entrar na multidão, mas não sei como ele estava por ali. Que quando Jesus desceu do monte, ele correu, jogou-se aos pés de Jesus e começou a adorar Jesus. Mateus diz o leproso. Lucas, o médico, dá um detalhe maior do diagnóstico da doença. Em Lucas capítulo 5, 12, diz que o corpo dele já estava cheio de lepra. Ou seja, já era uma carcaça humana descartada da família, da sociedade, pelo rito judaico. Quando cheio de lepra, certamente ele estava todo mutilado, que é aquela lepra que passa a mão na orelha, a orelha cai e a pessoa não sente. Vai procurar o dedo caiu e a pessoa não sente, o dedo do pé da mão, vai se mutilando. E aquele leproso, quando viu Jesus, ele correu, esqueceu aquela proibição sanitária que tinha que ficar de longe e dizer, leproso, leproso. Ele esqueceu disso, era Jesus. Aí ele correu, jogou-se lá e começou a adorar. Jesus já tem um coração, o coração do mestre é compassivo. Ficou esperando ele adorar, certamente naquela hora o coração de Jesus já estava olhando para aquela carcaça humana, com desejo, com a vontade de ajudá-lo. Quando ele terminou de adorar, ele não exigiu a cura a Jesus. Ele não decretou, como alguém diz assim, decreto a cura. Vai decretando para ver se chega. Ele adorou, depois que adorou, olhou para o mestre e disse assim, se tu quiseres, ou seja, se for a tua vontade, tu bem pode me limpar. Jesus já estava com vontade e disse, eu quero ser limpo, e na hora a lepra desapareceu. Jesus disse, cala a boca, vai, que o sacerdote é quem dava o diagnóstico da verdadeira cura da lepra. Faça como orientou Moisés, para que o sacerdote te dê o testemunho verdadeiro. Mas ele saiu limpo dali. Por quê? Se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ele nos concede. Agora, tem algumas vezes que a vontade de Deus contraria a nossa. Tem um hino que a gente canta na Bíblia, 432, que a gente canta com denodo, com alegria. É aquele hino que diz, minha vida seja assim. Aí tem uma estrofe que diz assim, toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Irmãos, é muito bom cantar, toma, ó Deus, o meu querer, a minha vontade, faz a tua vontade, o teu querer. Mas quando chega na hora disso ser executado, que Deus contraria a nossa vontade. A palavra de Deus, segundo carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 7 a 9, ali quando Paulo orou 3 vezes, para Deus tirar o espinho,
Deus deu graça a ele, mas não falou no espinho. Porque às vezes a vontade de Deus contraria a nossa. Ele sabia porque Paulo estava com aquele espinho na carne. Eu acho interessante aquela expressão de Hebreus 10, 7, Hebreus 9, versículo 7 e 9, que diz de Jesus que: Pai, no princípio do livro está escrito de mim, aqui estou para fazer a tua vontade. Mas Jesus humanizado, quando chega no jardim do Getsêmani, Marcos 14, 32, ele faz aquela oração: meu Pai, todas as coisas se te são possíveis. Se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua e não a minha. Às vezes a vontade de Deus custa-nos um preço. Isaías no capítulo 5 e o verso 10 diz assim, que o Senhor agradou moê-lo. No verso 5 de Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A vontade de Deus, ela às vezes é penosa para nós, mas o seu futuro é brilhante. Depois diz assim, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Talvez você está me escutando aqui e está dizendo, Deus, eu estou amargando nesse problema que estou enfrentando, não estou entendendo. Ai, Deus está falando com você. Se Ele não te deu ainda nenhuma resposta, vai bebendo cálice. Vai pedindo graça a Ele. Ele não tirou o espinho de Paulo, e quando Paulo não aguentava mais, ele bradou e disse, Paulo, a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Salmos 87, 84 e o versículo 11 diz assim, o Senhor dará graça, graça ali é combustível, graça e honra e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Aí ele diz, porque necessitais de... Para que depois, tem um depois aí, de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ele termina dizendo, porque um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá. Se ele recuar, a minha alma não se compraz nele, não tem prazer nele. Aí essa fé aí é aquela fé como característica do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade e fé. É o Espírito Santo forjando o caráter de Cristo em nós, para a gente chegar no final da caminhada, em paz com Deus, ser fiel até, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, sobre essas características da fé, que a gente precisa dela para ir respirando e chegar no fim pela graça de Deus, não dá mais tempo, mas em outra oportunidade, Deus concederá a nós. O justo viverá da fé. Mas compreendo que você entendeu a palavra de Deus. Porque necessitar de... Tenha paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de... Entenda e compreenda a vontade de Deus. Possais alcançar a promessa, porque um pouquinho de tempo que há de vir, e não tardará. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra.